Meus queridos irmãos, se no ano passado o carnaval foi notabilizado por uma discussão entre duas chamadas divas do carnaval, lembram? Ivete Sangalo e Baby do Brasil, a respeito do juízo final, ambas emitindo opiniões malucas, sem muito entendimento. Este ano, o carnaval nem começou e as discussões furaram essa bolha e chegaram também ao mundo cristão, à igreja evangélica. Atingiu a igreja evangélica e, pasmem, nem nós presbiterianos escapamos. Infelizmente, nem nós presbiterianos escapamos. O tema que fez com que essa bolha fosse furada diz respeito exatamente à participação de crentes no carnaval. Em São Paulo, em particular, uma certa igreja que tem um nome esquisito para ser uma igreja bola de neve, foi exaltada pela mídia, porque recebeu um prêmio especial dado pelo Guinness Book, como tendo a maior bateria de escola de samba do mundo. Aproximadamente 1.190 integrantes, dos quais 150 crianças. Que coisa absurda, né? Mas para a gente isso não é o pior. O pior, o escandaloso, chegou aos nossos arraiais. E uma igreja co-irmã, filiada à IPB, a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, oficializou um bloco de carnaval para sob motivação de evangelizar, participar da festa de Momo. Que dizer disso, né? Se não lamentarmos por esse grande equívoco que, não tenha dúvida, vai arrastar muita gente da fé cristã, ou pelo menos dos arraiais presbiterianos, por considerar isso um grande escândalo. Eu quero trabalhar um pouquinho nessa manhã, a partir do texto de 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 13, que mais ou menos vão caminhar na linha do que eu quero tratar aqui, mais ou menos não, vai trabalhar diretamente. 1 Coríntios capítulo 8, de 1 a 13, abra a sua Bíblia. Acompanhe a leitura na sua Bíblia e marque a sua Bíblia nisso que iremos tratar agora. Diz assim o texto sagrado: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que
há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como alguns deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que a vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a teu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizar. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a tua bênção para a tua palavra que será exposta agora nessa manhã, depois se lida, e que ela seja explicada, que ela seja aplicada nas nossas vidas. Para isso nós precisamos da tua ajuda, a ajuda do teu Santo Espírito, que ilumine mentes e corações, para que nós possamos entendê-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a ideia central desse capítulo 8 é a de que o amor a Cristo deve guiar a nossa liberdade cristã, e não o contrário. E sabe por quê? Porque o mero conhecimento teológico e doutrinário, como alguns batem no peito e dizem possuir, via de regra, levam apenas à arrogância, e pode acabar, sim, prejudicando aquele irmão mais fraco na fé. Podemos então verificar que nesse capítulo 8, o apóstolo ensinou aos crentes de Corinto que, embora eles tivessem liberdade em Cristo, até porque Cristo veio para libertar da escravidão, essa liberdade, ela não deveria ser exercida de forma egoísta, como um fim em si mesma. Muito pelo contrário, deveria ser usada com plena responsabilidade e sensibilidade, para que ela não viesse a se tornar pedra de tropeço para aqueles de consciência mais frágil, que ainda estavam em formação espiritual, dando, quem sabe, os primeiros passos na fé cristã. E é muito importante nós vermos isso, porque quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola, aquela igreja era ainda muito jovem. Talvez pudéssemos, grosso modo, falar de 4 anos de vida. Então, de posse disso que nós estamos comentando até agora, eu gostaria de trabalhar com vocês, refletir com vocês, meditar com vocês nessa manhã, a partir do seguinte tema: quando o amor limita a liberdade. Quando o amor limita a liberdade. Eu destaco em primeiro lugar
o conhecimento que sem amor gera arrogância. O conhecimento que sem amor gera arrogância. Você já deve ter visto muita gente aí que parece que anda com o peito de pombo, né, estufado, achando que tem todo o conhecimento da vida e que não precisa de mais nada, por conta daquilo que já sabe. Mas nós observamos aqui que o que o apóstolo Paulo tratará a partir de agora era um assunto predominante no meio da igreja. Estava havendo essa dificuldade no meio da igreja. E se voltarmos então para o contexto dessa carta, tentando identificar aqui as épocas, aquilo que estava acontecendo, nós veremos que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola possivelmente em junho do ano 56 da nossa era. Possivelmente. Ou seja, 4 anos após ele fundar aquela igreja e passar naquela igreja mais ou menos 1 ano e 3 meses. Ele fundou a igreja em 51 e ficou lá em março de 51, na primavera daquele hemisfério, né? E ficou lá até setembro de 52. Então, observe aí que o tempo foi um tempo muito pequeno até que aquela igreja estivesse mergulhada em tantas dificuldades, quanto nós podemos ver que o texto aqui nos relata. Não há dúvida de que naquela igreja havia diversos embates, possivelmente intensos embates sobre diversos assuntos. Nós já vimos aqui a divisão que havia entre eles, Paulo, Pedro, não é? Apolo, Cristo, partidos, dificuldades diversas, imoralidades e tantas outras coisas. Paulo sabia disso através daquela carta que ele recebeu da família de Cloé, dizendo que tudo isso estava acontecendo aqui na igreja. Então, agora, sem dúvida alguma, Paulo vai tratar sobre estas questões que estavam também dividindo a igreja. E eu destaco aqui um dos problemas que eram o cerne para que eles agissem daquela forma, que era exatamente a soberba. Aquele povo era extremamente soberbo, como nós temos muito nas igrejas hoje. Isso, é claro, que era completamente influenciado pela cultura grega. Lembram? Os gregos buscavam sabedoria. Paulo diz isso no capítulo 1. Os judeus buscam sinais, os gregos sabedorias, mas nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, nenhuma coisa nem outra, mas pregava o genuíno evangelho. Portanto, aquela sociedade era tremendamente idólatra, não podemos esquecer disso. Ficava na Macedônia, na Grécia, e nós então não podemos ignorar esse fato, que nos cultos que eram oferecidos ali, naquela cidade de Corinto, haviam, melhor dizendo, diversos sacrifícios a diversos deuses do panteão grego, entre eles Afrodite, entre eles Poseidon, Deméter e ainda Apolo, filho de Zeus, que inclusive ali em Corinto havia um majestoso templo dedicado a Apolo, onde eram realizados então festivais e rituais em homenagem àquele deus, e isso tinha uma grande gama de ações, como por exemplo, esses cultos incluíam danças de diversos estilos, incluíam também procissões pela cidade, sacrifícios no templo
rituais purificatórios e festividades. E era ali no templo também que eles comiam, bebiam à vontade. Agora, o grande problema era exatamente a grande quantidade de carne que era consumida naqueles rituais. E como veremos a seguir, no segundo ponto desse sermão. O que fica evidente nesses versículos iniciais é que a discussão girava em torno daqueles soberbos, daqueles que se julgavam sábios, que se julgavam entendidos e que estavam no meio dos cristãos, no meio da igreja de Corinto, que utilizavam da liberdade que eles tinham, do conhecimento intelectual, acadêmico talvez, que eles tinham, e com aquela ação eles acabavam escandalizando os humildes, os pequenos, os novos convertidos, os novos cristãos. Nesse ponto, Paulo então ele vai inverter a lógica dos coríntios e afirma que o conhecimento por si só não é o melhor método para avaliar a maturidade de um cristão. Embora ele se julgasse assim, vocês devem estar lembrados que isso é muito parecido com o que Paulo, o próprio apóstolo Paulo, escreveu para a igreja de Roma. Nós trabalhamos isso aqui quando expusemos a epístola de Roma. Então, era mais ou menos a mesma coisa aqui, só que numa intensidade bem maior por conta dessa busca por sabedoria. Além disso, Paulo vai ensinar que o amor de Deus é o verdadeiro sinal de que alguém realmente compreendeu as coisas espirituais. O amor de Deus e o amor a Deus que aquelas pessoas deveriam professar. Esse era o verdadeiro instrumento para medir a maturidade daqueles irmãos. E por fim, então, meus irmãos, nós vamos ver que Paulo vai exortar aqueles irmãos, ressaltando que o conhecimento verdadeiro deve conduzir não à arrogância, mas à humildade e ao amor, não à arrogância como eles estavam vivendo. E aí a gente lembra do que acabamos de falar, de ler lá em Filipenses, quando há um incentivo à busca da humildade, e traz então como o grande exemplo a Jesus Cristo como sendo humilde de uma forma tal que mesmo sendo Deus, ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mas ele antes se humilhou dando sua vida por nós. Em outras palavras, se alguém ama a Deus de verdade, essa pessoa não vive apenas para si mesmo, mas ela vive para glorificar a Deus e vive para edificar o corpo de Cristo, que é a sua igreja, composta por cristãos maduros e cristãos fracos. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, além desse conhecimento sem amor que termina gerando arrogância, é o fato de que a verdade que Paulo destaca, a verdade sobre os ídolos e o verdadeiro Deus. Ele vai trazer isso à tona. É a partir desse versículo 4 que o apóstolo Paulo então entra de fato no assunto que ele deseja tratar para aquela igreja, a qual estava no centro dessa discussão. O que era que estava dividindo aquela igreja e fazendo com que aquela igreja não se desenvolvesse a contento, não estivesse glorificando a Deus. E o centro disso era exatamente as coisas sacrificadas aos ídolos. É claro que Paulo vai reafirmar a doutrina basilar do cristianismo, que é uma religião monoteísta. E ele vai classificar a
todos os outros deuses. E o panteão grego era imenso. Então ele vai desclassificar esses ídolos todos, chamando-os de falsos deuses, falsos ídolos. Por quê? Porque há somente um Deus vivo e verdadeiro, o nosso Deus que está nos céus. Esse é o primeiro mandamento, não? Não terás outros deuses diante de mim. E os cristãos são monoteístas, creem, abraçam, defendem a ideia da existência de um só Deus, embora também saibamos que ele subsiste eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Observe que, a partir desse versículo 4, Paulo vai direto ao ponto em relação à comida sacrificada a ídolos. A carne sacrificada era um grande dilema no meio da igreja de Corinto. Imagina você, aquilo que nós deveríamos comer ou não na nossa casa. Então, é exatamente esse o problema que Paulo está levantando aqui. E aí a gente destaca que, sendo Corinto uma grande cidade portuária, um grande comércio, um centro comercial, mas era também ao mesmo tempo um centro religioso. Os sacrifícios de animais, portanto, eram realizados ali aos montões, especialmente naquele culto dedicado a Apolo. É claro que você tinha outros templos também, de Afrodite e de outro templo das musas, no qual existiam ali aproximadamente ou mais de 1000 prostitutas cultuais que praticavam essa prostituição no momento em que os sacrifícios eram realizados naqueles templos. Pois bem, o que era então que era feito desses animais que eram sacrificados? Parte da carne era queimada em homenagem à divindade. Isso é uma prática antiga, inclusive os judeus faziam isso. Parte de animais eram queimados no altar, não é? E nós sabemos disso. A outra parte era consumida nos banquetes regados a vinho dentro do próprio templo. Meus irmãos, o tamanho desses templos eram monstruosos. Eu tive a oportunidade de entrar em pelo menos 3 desses templos, não em Corinto, mas no Líbano, onde existe o maior número de templos antigos naquela região, o templo das musas, de Vênus, o templo de Bacos e o grande templo de Júpiter, um templo imenso, e você nem consegue imaginar o tamanho daquilo. No templo de Bacos, ainda uma edificação quase que perfeita, inclusive em todos os seus detalhes, eram praticados bacanais, regados ao vinho. O deus Baco era o mesmo deus Dionísio, que se fala na outra cultura, tanto na grega como na romana. Então, era ali que eles comiam essa carne no templo. Mas era tanta carne que o final, e dizem que era a maior parte, naquilo que eu pesquisei, era vendido nos mercados públicos. Sabe o que é que isso implicava? Implicava em dizer que, muito possivelmente, a maioria da carne que estava sendo vendida no mercado havia sido sacrificada a algum ídolo. Tanto é que mais tarde Paulo vai dizer isso: olha, quando você chegar no lugar, você não pergunte nada, você coma. Não é? Paulo faz isso. Então, as pessoas não deveriam perguntar sobre essas questões, mas o certo é que havia essa dificuldades entre eles, e isso estava causando um grande mal
para a vida da igreja. Então havia ali na igreja duas posições majoritárias em relação a essa questão. A primeira delas defendia o consumo da carne, por entenderem que aquela carne não estava carregada de nenhuma influência espiritual negativa. Não há, carne é carne. E esses eram então os cristãos mais maduros, que entendiam assim. Mas havia a outra parte da igreja, que era composta pelos novos convertidos, que via nesse ato de comer carne sacrificada a ídolo como um retorno à idolatria. É como se estivessem concordando com a idolatria e, portanto, eles se escandalizavam pelo consumo daquelas pessoas e ficavam, então, na luta. Mas algo mais difícil deve acontecer, e a gente vai dizer depois. Então, Paulo vai tratar desse assunto, chamando a moderação com base em 3 princípios. O primeiro deles: os ídolos não têm poder real. Mas nem todos compreendiam isso. Assim a gente tem medo, né? O ídolo passar em determinado lugar que tem um despacho de macumba. Ou, bem, a gente tem medo. Mas Paulo diz aqui que eles não têm poder real. Mas é o mais fraco que não entendia isso. Segunda coisa, segundo princípio, é que a liberdade cristã não deve ser exercida de forma egoísta, mas o amor deve ser o guia, ou seja, pensar no próximo. E o terceiro princípio é que se a comida pode levar um irmão a tropeçar, a comida de carne seria melhor evitá-la. Já viram aquelas discussões sobre... Eu vou usar a expressão, eu acho que na minha região é assim, talvez aqui esteja galinha a cabidela. É aqui também, vocês conhecem isso? Na verdade, é um molho feito com o sangue do animal, né? Então, há discussões com relação a isso. E alguns se escandalizam. Eu lembro que certa feita nós estávamos voltando de Belo Horizonte, quando eu e já nós éramos de Gideões Internacionais, e paramos numa cidade aqui na Bahia, chamada Poção, ou Porções, eu não lembro exatamente o nome agora, e nós estávamos com um amigo, que ele é engenheiro, e ele disse: olha, tem um engenheiro, um amigo meu aqui nessa cidade, eu queria vê-lo. E quando nós chegamos lá, era época de Cosme e Damião. E então havia ali uma comida que era oferecida a Cosme e Damião. Aqui para nós, desculpe se alguém gosta, mas um quiabo cheio de baba. Isso dividiu o grupo. Pois bem, era isso também que estava acontecendo lá em Corinto. Em resumo, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui não era proibindo o consumo da carne sacrificada a ídolos em si. Esse não era o ponto. Mas o ponto era que o amor ao próximo deveria ser enfatizado por ser mais importante do que a liberdade daqueles irmãos de comerem carne sacrificada ao ídolo. A terceira e última coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é o perigo de ferir a consciência dos fracos. Tem pessoas que são muito fracas e nós precisamos ter cuidado com isso. Porque agora sim, o apóstolo Paulo, depois de argumentar isso aí, ele vai aplicar os seus ensinamentos sobre como resolver, como dissolver aquela disputa que estava causando divisão no meio da igreja, além de todas as outras disputas, discussões já abordadas anteriormente.
e até esse capítulo 8 foram muitas. Se você voltar à sua Bíblia, você vai ver. Pois bem, como dissemos, não havia crentes em Corinto que tinham saído do paganismo há pouco tempo. E ainda estavam como que fugindo de qualquer sinal de idolatria. Gente, eu não vou me conter, eu vou contar uma historinha, uma piada. Era que alguém muito católico se converteu à fé protestante. E quando ele estava na igreja muito alegre, ele começou a perceber que vários irmãos, e talvez seja uma prática nossa, estivessem sempre se referindo a Virgem Maria. Ave Maria, não é? Virgem Maria. E aquele irmão ficou indignado com aquela situação, procurou o pastor da igreja, e o pastor da igreja disse: meu irmão, de fato, isso é um erro. Vamos fazer o seguinte, o irmão anota o nome dessas pessoas, me traz e eu vou falar com elas, eu vou instruí-las a que não façam mais isso. E aquele irmão disse: está certo. De repente, passaram-se 15 dias e eu acho que o pastor já tinha até esquecido do caso, quando de repente o irmão veio com uma folha de papel pautado. Lembra ainda papel pautado, aquela coisa grande? Preenchida nos 4 lugares, né? E 40 nomes ali, e ele então pergunta aquele recém-convertido: do que se trata? O pastor tinha esquecido. Aí ele disse: aqueles irmãos que eu falei para você, para o senhor, naqueles problemas. Aí o pastor se espantou e disse: Virgem Maria. Aí ele puxou o papel e disse: 40 não, pastor, 41. Pois bem, às vezes é isso, meus irmãos, que estamos acontecendo as discussões no meio da igreja. É assim que acontece no nosso meio também em assuntos. Isso foi uma piada, mas é algo que é factível, que pode acontecer. Então, hoje os novos crentes chegam na igreja achando que tudo aqui é perfeito, que tudo é santo, mas aqueles que conversam comigo deixam isso muito claro, a começar pelo pastor. Essa é uma igreja formada por pessoas falhas, pecadoras, porém pecadoras redimidas no sangue de Cristo. Então essas pessoas chegam aqui achando que tudo é santo, que tudo é perfeito, e de repente elas se chocam por aquilo que vem. Um crente comemorando o carnaval, uma igreja apoiando esse absurdo. Então, aqueles que são neófitos na fé, ou melhor, aqueles que são novos crentes, ao verem que crentes maduros, até de projeção nacional, estão fazendo coisas estranhas à fé cristã. E aqui no caso era comendo carne sacrificada a ídolos. E eles ficavam então escandalizados e certamente diziam: como é que isso pode acontecer? Até a gente diz: como é que isso pode acontecer? Essas pessoas não se dizem crentes, não são da igreja presbiteriana. Como isso pode acontecer? Mas sabe o que acontecia com aqueles irmãos? Eles se sentiam constrangidos e terminavam fazendo o mesmo, ou seja, também comendo da carne sacrificada a ídolos. Agora, isso com um peso na consciência.
Olha o mal que estava sendo causado àquela igreja. Era como se nós disséssemos aqui, igreja tal está fazendo, o pastor fulano tal está fazendo, eu também vou fazer. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que quando há dúvida, nós não devemos fazer. A Bíblia nos diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, aqueles irmãos mesmos nessa dúvida de fé, eles faziam e, portanto, eles acabavam pecando. Por isso, meus irmãos, a veemente advertência do apóstolo Paulo no capítulo 9. Desculpa, no versículo 9. Quando ele diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Ou seja, meus irmãos, aquele ato de comer carne e fazer o fraco tropeçar e cair, não era apenas um ato contra aquele fraco, mas era um ato contra o próprio Cristo, e isso era pecado. Dá para vocês entenderem isso? Ou seja, muitas coisas que nós fazemos que é contrária à palavra de Deus, ou mesmo que não seja, mas faz parte daquela zona cinzenta, nebulosa, e que nós temos consciência de que se nós fizermos, nós escandalizaremos o outro, o mais fraco, e mesmo assim nós fazemos, nós estamos pecando, porque ao fazer isso nós estamos fazendo contra Cristo, o Senhor da igreja. O desfecho final desse capítulo, ele é sem dúvida esclarecedor quanto ao nosso modo de agir. Se o que comemos ou o que fazemos é motivo de escândalo para aquele que é mais fraco, então não coma, não faça, para que não venha aquele irmãozinho a pecar contra Cristo. Entenderam? É isso. E eu quero agora, diante desse ensino do apóstolo Paulo, trazer uma resposta a uma pergunta crucial, importante para nós hoje. Como esses princípios podem ser aplicados à vida da igreja que vive nesse mundo atual, que nós sabemos e jaz no maligno? Primeira lição que eu quero destacar aqui: o amor deve guiar as nossas decisões. Entenderam? O amor deve guiar as nossas decisões. É claro que, em última análise, o que deve nos guiar é o amor a Cristo e o amor de Cristo por nós, como sendo um reflexo do amor que nós devemos ter pelo próximo, pelo irmãozinho mais fraco. Por isso a liberdade cristã nunca deve ser exercida, meus irmãos, sem considerarmos o impacto daquilo que nós vamos fazer para os crentes de qualquer tamanho em relação à maturidade. Estão me entendendo? Antes de agir, devemos perguntar se o que nós vamos fazer nos edifica pessoalmente, se edifica ao nosso irmão, ou se aquilo que eu vou fazer serve como pedra de tropeço. Então, cuidado. Um desafio, então, que eu trago aqui para os irmãos nessa manhã
Uma pergunta: você está disposto a abrir mão da sua vontade para o bem do seu irmão? Eita, isso é difícil, pastor. Isso é difícil. Meu desejo é que você esteja pronto para limitar a sua liberdade, a fim de fortalecer a fé do outro irmão que é mais fraco. Você, como mais maduro, limite essa sua liberdade. A segunda lição: meus irmãos, a liberdade cristã, ela tem limites. Não existe essa ideia de liberdade cristã ilimitada. Lembram, nós expusemos isso aqui quando no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, Paulo vai nos falar da nossa libertação do pecado. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Mas aí ele fala a respeito dessa nossa liberdade com perguntas retóricas, dizendo assim: que diremos, pois? Versículo 1 do capítulo 6 de Romanos: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele próprio vai responder, a pergunta é retórica, então ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como é que você vai dizer que é um crente e você continua pecando contra Deus, pecando contra o seu irmão? Então, a nossa liberdade tem limite. Como veremos em breve num dos sermões que eu pregarei mais à frente, no capítulo 10, nós veremos que nem tudo que nos é permitido fazer convém fazer. Nem tudo aquilo que é lícito convém que nós façamos. Isso é limitar a nossa liberdade por amor ao próximo. É claro que algumas práticas podem até não ser pecaminosas. Eu não vou citá-las aqui para não suscitar mais dúvida ou discordância. Mas, ao você fazer essas coisas que não são claramente pecaminosas, diante de irmãos fracos na fé, quando nós fazemos isso, nós podemos levar esses nossos irmãos a pecar contra o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Nesse caso, então, nós somos, irmãos, obrigados a evitá-los. Entenderam? Vocês são obrigados, eu sou obrigado, nós somos obrigados a evitar essas coisas. Não podemos achar que a maturidade cristã que dizemos ter se mede por aquilo que sabemos. Eu sou um cristão reformado, calvinista, sei de tudo. Não está resumido ao que sabemos, mas também se mede pela nossa preocupação com o próximo. Dessa forma, sim, unindo aquilo que é ortodoxia, a ortopraxia, ou seja, aquilo que é doutrina, que nós sabemos, arrogamos saber, isso deve ser unido à ortopraxia, ou seja, a nossa prática no dia a dia, demonstrando amor pelo mais frágil. Então, um segundo desafio: você deve ser o exemplo para os novos na fé. Um exemplo para aqueles que estão chegando na igreja, mesmo que venham de outra igreja. Então, nós devemos ser esse exemplo para evitar que nós escandalizemos aos nossos irmãos que está chegando e assim eles tropecem. E aí eu digo a você que isso vale inclusive para aquelas postagens que você faz no Facebook, no Instagram.
no TikTok. Ou também em círculos menores. Há uma responsabilidade, meus irmãos, muito grande, porque nós somos filhos de Deus, dizemos que somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Cristo. Portanto, seja um exemplo positivo para as pessoas e não um exemplo negativo. Terceira e última lição. Nossa conduta, em primeiro lugar, deve glorificar a Deus. Não é assim que nos ensina a primeira pergunta do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus. E é também edificar o corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Portanto, antes de tomar qualquer decisão em qualquer esfera, mas principalmente no que tange ao entretenimento, no que tange aos seus hábitos, ao seu estilo de vida, pergunta a si mesmo: como isso glorifica a Deus? Se não glorificar, não faça. Abra mão, limite a sua liberdade. E também poderíamos fazer uma outra pergunta, além de saber se o que faremos glorificar a Deus. O que eu farei fortalecerá ou enfraquecerá a comunhão com os irmãos na igreja? Coisas positivas. A verdadeira liberdade cristã, meus irmãos, ela não é egoísta, até porque isso é uma obra da carne. A verdadeira liberdade, ela não busca os seus próprios interesses, mas visa unicamente a glória de Deus e o bem-estar da comunidade de fé que nós servimos. E o terceiro e último desafio: viva um cristianismo que edifica e protege aos seus irmãos, tendo como objetivo glorificar a Deus. Para isso esteja disposto, meu irmão, a abrir mão da sua liberdade e demonstre isso na prática. E eu concluo o meu sermão nessa manhã citando o reverendo Augusto Nicodemos. Ele fez uma postagem ontem, ou foi na sexta-feira, eu não lembro bem agora, uma postagem sobre a participação dos cristãos no carnaval, brincando ou evangelizando. Ele diz assim, abre aspas para Augusto Nicodemos: se seguirmos a postura de Paulo, que proibia participar de festividades pagãs, mesmo com boas intenções, e aí ele cita 1 Coríntios capítulo 10, 20 a 21, os crentes que vão ao carnaval para evangelizar estariam em desacordo com este princípio. Para Paulo, a separação do pecado e a pureza do testemunho superam a estratégia de se misturar ao ambiente pecaminoso. E eu concordo com ele completamente, em número, gênero, grau e intensidade. Deus tenha misericórdia da sua igreja e nos abençoe e nos faça viver de forma ordeira para a sua honra e glória nesses dias maus que nós estamos vivendo. Amém.